Olá a todos os espectadores do canal. Antes de mergulharmos no abismo da história que congela o sangue e nos faz duvidar da própria realidade, peço que façam uma coisa simples. Cliquem no botão de inscrição e no sino. Não custa nada para vocês, mas para nosso canal é um apoio inestimável que nos permite criar histórias assim. Obrigado. E agora, vamos começar. A queda de Élic, a ira de Poseidon. Primeira parte. Sussurros na água. Imaginem por um momento que tudo aquilo em que vocês acreditam, tudo o que sustenta seu mundo, a economia, a tecnologia, a ordem social, possa desaparecer em uma única noite. Não gradualmente, não por guerra ou crise, mas simplesmente apagado do rosto da terra, como se nunca tivesse existido. Vocês acordam de manhã e, em vez da cidade familiar pela janela, apenas uma imensa e indiferente superfície de água. Parece o cenário de um filme catastrófico barato? E se eu disser que isso já aconteceu? Que toda uma civilização, poderosa e orgulhosa, foi apagada do mapa em poucas horas, transformando-se em uma lenda, em um conto apavorante que os pescadores contam quando o mar fica muito agitado. Essa não é apenas uma história sobre uma cidade, é uma história sobre como é ténue a fronteira entre a prosperidade e o esquecimento, entre a soberba humana e o horror primordial que dorme sob nossos pés, nas profundezas que nunca conseguiremos controlar. Essa é a história de Élic, o ano 373 antes de nossa era. O Golfo de Corinto era como prata derretida sob o sol do meio-dia. Élic, a pérola da Liga Aqueia, brilhava em sua costa, como uma joia na coroa dos deuses. A cidade era a encarnação do poder e da riqueza. Suas ruas, pavimentadas com pedra lisa, viam as procissões de comerciantes do mundo inteiro. O ar estava saturado com aromas de especiarias do Oriente, cheiro de peixe fresco do porto e fumaça adocicada dos incensadores nos templos. O porto era uma floresta de mastros. Navios mercantes, pesados de ânforas com vinho e azeite, atracavam ao lado de barcos de pesca que se embalavam nas ondas leves. A vida aqui parecia eterna, imutável, como os próprios alicerces da terra. Os habitantes de Elique acreditavam em sua eleição. Afinal, seu protetor era o próprio Poseidon, o senhor dos mares, o agitador da terra. Eles construíram para ele um templo cuja grandiosidade impressionava. Colunas de mármore branco que tocavam o céu, um teto coberto de bronze que brilhava ao sol, e uma estátua colossal do deus cujos olhos pareciam ver a alma de quem quer que entrasse no santuário. Elique era o centro de seu culto, e seus habitantes acreditavam que isso lhes dava não proteção, mas privilégio. Eram filhos de Poseidon. E o que um pai não faria por seus filhos preferidos? Mas o mar guarda seus segredos e sabe sussurrar. Cassandra tinha 20 anos. Seu cabelo era escuro como as profundezas da baía durante uma tempestade, e seus olhos tinham a cor do céu tempestuoso prestes a raiar relâmpagos. Ela não se parecia com as outras meninas de Elique que sonhavam com maridos ricos e túnicas elaboradas. Criada nos muros do templo de Poseidon por seu pai, o sumo sacerdote, ela aprendera desde a infância a ouvir não as pessoas, mas os elementos. Ela ouvia vozes no sussurro das ondas, via sinais no vôo das gaivotas, sentia o humor do mar como outros sentem calor ou frio. Para ela, Poseidon não era apenas uma estátua de bronze. Era uma força viva e respirante que cercava sua cidade. E, ultimamente, essa força estava inquieta. Tudo começou com coisas pequenas. Um sonho que se repetia vez após vez. Nele, ela estava na praia, mas a água tinha uma cor estranha, amarelo sujo, e cheirava a apodrecimento. Depois, ela via milhares de cobras subindo das profundezas, retorcendo-se, enchendo toda a baía, e rasteavam para a cidade. Ela acordava em suor frio, e o assustador sibilo delas
ainda ecoava em seus ouvidos. Naquele dia, ela estava em pé em uma rocha que pendia sobre o porto, olhando para o mar. Estava calmo, quase imóvel, mas Cassandra sentia sob essa quietude uma tensão, como uma corda esticada. Era como a calmaria antes de uma tempestade, mas o céu era impecavelmente claro. Ela fechou os olhos, tentando se concentrar no sussurro das ondas. E então, ela viu. Não um sonho, mas uma visão clara e horrível. As colunas de mármore do templo se despedaçando, como casca de ovo. A terra sob os pés ondulando em ondas, casas desabando como castelos de cartas. Ela ouve não gritos das pessoas. Eles são engolidos por outro som. Um rugido profundo e ensurdecedor que vem debaixo da terra. E então ela vê uma parede de água. Não uma onda, mas uma parede, escura e inevitável, que cobre o horizonte. Ela se move em direção a Elique, e Cassandra sente não apenas medo, mas uma fúria divina absoluta por trás dessa onda. Era a ira de Poseidon. A visão desapareceu tão repentinamente quanto apareceu. Cassandra caiu de joelhos, respirando pesadamente. Suor frio escorria por suas têmporas. Não era apenas um presságio ruim, era uma profecia, um aviso. Seu Deus, o protetor de sua cidade, estava prestes a destruí-los, a todos. Ela se levantou, cambaleando. Seus olhos estavam cheios de determinação que beirava o desespero. Ela não via apenas uma cidade próspera abaixo, via uma cidade fantasma, uma cidade de mortos, que já estava à beira de sua perdição. Seu conflito interno a dilacerava. Por um lado, o dever sagrado, lealdade ao Deus que lhe mostrara o futuro. Do outro, um amor cego por seu lar, pelas pessoas que agora riam despreocupadas na ágora, comerciavam no porto, viviam suas vidas, sem suspeitar do julgamento que já havia sido proferido. Ela tinha que avisá-los, tinha que fazer com que ouvissem, mesmo que para isso precisasse ir contra todos, contra os governantes, contra os sacerdotes, contra a própria lógica. Seu objetivo era simples e, ao mesmo tempo, impossível: convencer toda a cidade a abandonar seus lares, sua terra, suas vidas e fugir. Fugir da ira do Deus em quem tinham fé cega. E ela tinha pouco tempo. Os sussurros das ondas estavam se transformando em um rugido. Segunda parte: a gaiola de mármore. O coração político de Elique não batia no templo, mas na casa do governante. Este edifício, embora menor em tamanho que o santuário de Poseidon, era o símbolo de um outro poder, o poder da lógica, da ordem e da autoridade humana. Suas paredes não foram construídas para oração, mas para conselhos. Seus corredores não eram percorridos por sacerdotes, mas por estrategistas e funcionários. Aqui reinava o mundo dos fatos, dos números e dos cálculos políticos. E o senhor deste mundo era Licaon. Ele não era um tirano, pelo contrário, o povo o amava por sua justiça e sabedoria. Durante seu reinado, Elique atingiu uma prosperidade sem precedentes. Ele fazia acordos comerciais vantajosos, fortalecia o exército, construía novas estruturas públicas. Licaon era um homem racional até os ossos. Acreditava no que podia ser visto, no que podia ser tocado, no que podia ser calculado. Os deuses, para ele, não eram senhores terríveis dos destinos, mas sim tradições úteis, símbolos que uniam o povo e legitimavam seu poder. Financiava adequadamente o templo e participava de todas as cerimônias religiosas, mas fazia isso com a expressão de um homem cumprindo um dever público importante, mas um tanto tedioso. Seu Deus era a ordem. Sua religião era a prosperidade de Elique. Quando Cassandra, pálida e com os olhos em chamas, entrou no seu escritório, violando todos os protocolos, Licaon estava justamente estudando relatórios sobre arrecadações alfandegárias no porto. Ele levantou o olhar de seus olhos calmos e frios.
A conhecia como filha do sumo sacerdote, uma menina estranha, isolada, que preferia conversar com as ondas a conversar com pessoas. Cassandra, filha do sacerdote. O que te trouxe aqui com tanta pressa? Ocorreu algo no templo? Sua voz era firme e desprovida de emoção. Governante, ela exalou, tentando controlar o tremor em sua voz. Eu vi. Poseidon está furioso. Ele me mostrou a destruição de Elik. A terra se abrirá sob nossos pés e o mar engolirá o que restar. Devemos abandonar a cidade, imediatamente. Ela falava depressa, febrilmente, as palavras saindo dela como um fluxo de água que rompeu uma barragem. Descreveu sua visão em detalhes apavorantes. Rachaduras no mármore, o rugido da terra, uma parede de água. Licaon escutava em silêncio, sem interrupções. Seu rosto não expressava nada além de uma cortesia interessada. Quando ela ficou em silêncio, exaurida, ele fez uma pausa, como se pesasse cada uma de suas palavras em uma balança invisível da razão. Menina, começou ele suavemente, quase como um pai. Valorizo sua preocupação com a cidade. Sua fé é forte, e isso honra você. Mas o que você descreve é apenas um sonho. Um sonho ruim, causado pelo calor, ou talvez por orações muito longas. Não é um sonho, foi uma visão, um sinal, exclamou Cassandra, aproximando-se. Sinais. Licaon sorriu levemente. As pessoas veem sinais em tudo quando querem vê-los. Uma gaivota pousou no telhado. Isso traz infortúnio. Um cavalo tropeçou. Os deuses estão descontentes. Cassandra, Elik está aqui há séculos. Sobrevivemos a guerras, secas, pequenos tremores da terra. Por que os deuses, que nos protegem há tanto tempo, de repente decidiriam nos destruir? Não será porque nos tornamos mais ricos do que nunca? Não será porque nosso porto recebe navios do mundo todo? Poseidon é deus do comércio tanto quanto dos mares. Nossa prosperidade é o melhor sacrifício para ele. Sua lógica era impecável, de ferro. Cada palavra era um tijolo na parede da racionalidade contra a qual se quebravam os apelos emocionais de Cassandra. Não, nossa soberba nos cegou. Realizamos rituais, mas nossos corações estão vazios. Sacrificamos touros, mas esquecemos da verdadeira reverência. Vemos em Poseidon apenas uma fonte de riqueza, não uma força terrível que dá e tira a vida. A ira do Deus é causada por nossa arrogância. Sua voz se quebrou. Licaon suspirou. Viu diante dele não uma profetisa, mas uma menina histérica. Suas palavras eram perigosas. Conversas assim poderiam semear pânico, prejudicar o comércio, minar a estabilidade que ele construíra com tanto cuidado ao longo dos anos. Cassandra, seu tom ficou mais firme. Suas palavras beiram a blasfêmia. Você acusa toda a cidade, me acusa de falta de respeito aos deuses. Pense no que está dizendo. Chamar as pessoas a abandonarem suas casas, seu trabalho, toda a sua vida por causa de um sonho ruim? Não é apenas absurdo, é criminoso. Não posso permitir que tais boatos se espalhem pela cidade. Ele se levantou, deixando claro que a conversa havia terminado. Volte ao templo, reze, acalme sua mente e não conte a ninguém sobre suas visões. Considerarei que esta conversa nunca aconteceu, pelo respeito a seu pai. Cassandra o olhava, e em seus olhos o desespero se misturava com pena. Ele era cego. Estava sentado em sua gaiola de mármore de lógica, convencido de sua solidez, e não via que as paredes dessa gaiola já estavam rachando. Era um governante sábio e racional, mas sua razão havia se tornado sua prisão. Ele não podia acreditar no que não se encaixava em sua visão de mundo. E a ameaça que se aproximava de Elik estava além de toda a lógica humana. Ela saiu de sua casa se sentindo esvaziada. Esta foi a primeira batalha, e ela a perdeu. Compreendeu que seu principal inimigo não seria a ira do Deus,
mas a teimosia humana, vestida com o manto da racionalidade. O arconte Licaon, protetor de Elique, havia se tornado seu principal obstáculo no caminho para a salvação. Ela ficou sozinha com seu conhecimento horrível, sozinha contra uma cidade inteira que caminhava com um sorriso para sua perdição. Terceira parte. Sacrifício para os cegos. As Poseidonias anuais eram o apogeu da vida religiosa e social de Élique. Durante alguns dias, a cidade se transformava em um palco gigante, onde se encenava adoração e gratidão ao Senhor dos Mares. As ruas eram decoradas com fitas azuis e brancas, que simbolizavam a espuma do mar e as profundezas. Por todos os lados, ecoava música, risadas, o rumor da multidão reunida na ágora, onde ocorriam competições esportivas em honra do deus. Atletas, seus corpos brilhando de óleo de oliva, competiam em corridas, arremesso de disco e luta, demonstrando força e beleza dignas dos deuses. Comerciantes exibiam seus melhores produtos, esperando boas vendas durante as celebrações. Era uma época de alegria, abundância e, o mais importante, autossatisfação. Os habitantes de Élique olhavam para a pompa das celebrações e viam nela a confirmação de sua grandeza e da benevolência divina. Mas para Cassandra, este ano era diferente. Ela caminhava na procissão festiva até o templo de Poseidon, e cada som, cada cor a feriam. O riso da multidão lhe parecia histérico, a música falsa, e as fitas coloridas lhe pareciam mortalhas. Ela olhava para os rostos das pessoas, felizes, despreocupados, cegos, e sentia um frio mortal de solidão. Eles celebravam à beira do precipício, sem perceber. Ela estava vestida em trajes tradicionais de sacerdotisa cor de onda do mar, mas se sentia neles como em uma roupa de prisão. Em sua consciência, não ecoava o canto do coro, mas o rugido da terra de sua visão. O pico do festival foi o sacrifício. 10 dos melhores touros brancos, símbolos da força e fúria de Poseidon, foram levados até o altar em frente ao templo. Seus chifres eram adornados com ouro, e seus pescoços com coroas de flores. Na frente da procissão, caminhava Licaon, vestido com uma túnica branca solene, seu rosto expressando dignidade solene. Ao seu lado, caminhava o pai de Cassandra, o sumo sacerdote, um homem cuja vida foi dedicada aos rituais e tradições. Viu a preocupação da filha, mas a atribuiu à exaltação religiosa excessiva. Aconselhou-a a descansar mais e observar menos as ondas. Quando a procissão chegou ao altar, a multidão emudeceu. O sumo sacerdote começou a ler uma oração. Sua voz ecoava sobre a praça. Eram palavras antigas, repetidas ano após ano, palavras que deveriam apaziguar o Deus e garantir à cidade mais um ano de prosperidade. Cassandra estava de pé entre outras sacerdotisas e sentia como se tudo dentro dela gritasse. Tudo isso era uma farsa, uma casca vazia sem conteúdo. Eles pensavam que podiam comprar o Deus com ouro nos chifres dos touros e palavras certas. Não compreendiam que ele não queria isso. Ele queria sua humildade, seu medo, seu arrependimento. Quando chegou a hora do ritual principal, a adivinhação pelas entranhas dos animais sacrificados, Cassandra sentiu que era sua última chance. De acordo com a tradição, o sumo sacerdote examinava o fígado do primeiro touro para ler os sinais enviados pelos deuses. Seu pai se inclinou sobre as entranhas fumegantes e uma sombra de surpresa passou por seu rosto. Ele se endireitou e se dirigiu a Licaon e à multidão. Os sinais são favoráveis. O fígado está limpo, com a forma correta. Poseidon aceita nosso sacrifício e promete prosperidade a Elique. Um grito alegre ecoou pela praça. As pessoas se cumprimentavam. Mas Cassandra viu algo diferente. Ela estava atrás de seu pai e notou pela lateral do olho algo que ele talvez não tenha prestado atenção ou não quis prestar. Na borda do fígado havia uma pequena mancha escura,
quase imperceptível, semelhante a um coágulo de sangue. E sua forma lembrava uma cobra enroscada em um novelo, a cobra de seu sonho. Incapaz de se controlar, ela avançou. Pai, olha! Olha com mais atenção! Sua voz soou aguda e clara no silêncio que se seguiu aos gritos. Todos os olhares se voltaram para ela. Licaon cerrou a testa. Seu pai lançou um olhar irritado para a filha. O que você está fazendo, Cassandra? Volte ao seu lugar. Não, vocês não veem. O sinal. Este não é um bênção, é um aviso. A mancha parece uma cobra. É o sinal de uma força tônica, a força da terra despertando. Poseidon não aceita nosso sacrifício. Ele nos avisa sobre a destruição que vem das profundezas. Ela apontava o dedo para o altar. Seus olhos queimavam. A multidão congelou em incompreensão. Palavras sobre cobras e destruição das profundezas soavam selvagens e assustadoras contra o pano de fundo do dia ensolarado e da atmosfera festiva. Licaon avançou, seu rosto como se fosse esculpido em pedra. Chega! Sua voz trovejou. Esta menina está obscurecida pela loucura. Suas palavras são uma afronta a nosso protetor e nossa cidade. O sumo sacerdote, o mais sábio entre nós, leu os sinais. Eles são favoráveis. E não permitirei que uma mulher histérica semeie pânico e arruine nosso festival sagrado. Ele olhou para o pai de Cassandra, e em seu olhar havia uma ordem. O sumo sacerdote, dilacerado entre o amor paternal e o dever público, e também o medo da ira do governante, tomou uma decisão. Levem-na embora, disse ele baixo a 2 guardas do templo. Levem-na para seus aposentos. Ela precisa de descanso. Cassandra não resistiu quando a agarraram pelos braços. Ela olhava para a multidão, para os rostos de seus concidadãos, e via em seus olhos uma mistura de medo, desprezo e pena. Eles não acreditaram nela. Escolheram a mentira doce em vez da verdade amarga. Escolheram celebrar. Quando a levavam embora, ela se virou e pela última vez olhou para o templo, para a estátua de Poseidon que se erguia sobre a praça. Pareceu-lhe que os olhos de bronze do deus não olhavam para a multidão celebrando, mas direto para ela. E naquele olhar metálico, ela leu não fúria, mas tristeza. A tristeza de um pai forçado a punir seus filhos insensatos e cegos. A celebração continuou. A música tocou com nova força, como se tentasse abafar o incidente desagradável. As pessoas começaram a rir e beber vinho novamente. O sacrifício para os cegos havia terminado. E ninguém, além de uma garota, compreendeu que o sacrifício oferecido hoje não foram os touros. O sacrifício oferecido foi a própria cidade de Elik. Parte 4. O sinal da cobra. Após a humilhação pública no festival, Cassandra encontrou-se em isolamento. Não lhe foi proibido se mover livremente pelo templo, mas outros sacerdotes e sacerdotisas a evitavam como se fosse portadora de uma doença contagiosa. Suas palavras eram consideradas sinais de loucura, uma heresia perigosa que poderia atrair a verdadeira ira dos deuses, em contraste com seus medos fabricados. Seu pai raramente falava com ela, e em sua voz havia decepção e cansaço. Havia-se transformado de um pai amoroso em um carcereiro, protegendo não a ela, mas a paz social de suas profecias. Mas Cassandra sabia que não era louca, e logo a própria cidade começaria a dar sinais que comprovavam sua verdade. Era preciso apenas saber observar. Tudo começou com os animais. Uma semana depois das Poseidónias, pequenos animais começaram a desaparecer em massa da cidade. Doninhas, ratos e cobras. A princípio ninguém prestou atenção. Mas então, um velho pescador que morava na periferia contou uma história estranha no mercado. Tinha visto centenas, se não milhares de pequenos animais, desde insetos até raposas, deixando as florestas e planícies costeiras e se movendo em um único fluxo para o interior, para as montanhas. Fugiam do mar. As pessoas riram dele, decidindo que o velho havia bebido vinho demais. Mas Cassandra, ao ouvir essa história, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os animais sentiam.
Eles não tinham a lógica que os impedia, não tinham o orgulho que os cegava. Simplesmente sentiam as vibrações da terra, detectavam mudanças quase imperceptíveis que pressagiavam catástrofe e se salvavam. Então, outros prodígios começaram. Uma manhã, os habitantes de Alica acordaram e viram que o mar se havia retirado. Não muito, apenas alguns metros, expondo uma faixa de areia úmida e escura, coberta por pequenas conchas nunca vistas antes. Crianças corriam com alegres gritos por esse leito exposto, coletando achados maravilhosos. Os adultos se maravilhavam, mas rapidamente encontravam uma explicação. Deve ser uma maré muito forte por causa do vento no mar, diziam os marinheiros experientes. Poseidon está brincando, brincavam outros. Licaon emitiu uma ordem para limpar a parte exposta do fundo para expandir o porto. Ele viu nisso não uma ameaça, mas uma nova oportunidade de prosperidade. Apenas Cassandra, em pé na rocha, olhava para isso com horror. Ela sabia que o mar não brinca. Recua apenas por uma razão, para reunir forças para o golpe. Estava prendendo a respiração antes de libertar toda a sua fúria devastadora sobre a cidade. E então a terra começou a tremer. Eram tremores apenas levemente perceptíveis, semelhantes a vibrações de um carro pesado que passava próximo. A maioria das pessoas nem os notava. Quem sentia que o chão se movia apenas dava de ombros. A terra aqui sempre se move, diziam os antigos habitantes. Vivemos na terra de Poseidon, o agitador. É normal. Mas os tremores ficavam cada vez mais frequentes. À noite, às vezes se podia ouvir a louça de cerâmica tintinando nas casas. Uma vez, um pequeno pedaço de ornamento de mármore caiu do frontão do templo, quebrando-se nas escadas. Isso já causou alguma preocupação, mas os sacerdotes rapidamente tranquilizaram as pessoas, chamando-o de sinal de que os deuses exigiam sacrifícios adicionais. Mais alguns carneiros foram degolados, e a cidade se acalmou novamente, convencendo-se de que tudo estava sob controle. Cassandra via em tudo isso uma sequência terrível e inexorável. A fuga dos animais, a retirada do mar, os tremores da terra. Estes não eram eventos aleatórios separados. Eram os passos com os quais a catástrofe se aproximava. Cada novo sinal era para ela uma confirmação de sua verdade e um novo golpe aproximando-a do desespero. Porque ninguém quer ver o óbvio? Sua fé em sua própria invulnerabilidade era tão forte. Ela tentou falar com as pessoas, com pescadores no porto, com vendedoras no mercado, até com os hoplitas da guarda da cidade. Alguns a ouviam com curiosidade, como escutam histórias de monstros maravilhosos. Outros riam abertamente dela, chamando-a de profetisa da cobra. Ainda outros se afastavam dela com medo, considerando sua loucura contagiosa. Seu desespero atingiu o pico quando ela viu cobras de verdade. Não em um sonho, nem em uma mancha no fígado. Uma noite, na véspera da catástrofe, serpentes d'água começaram repentinamente a sair de um poço na praça principal. Havia dezenas delas. Retorciam-se na pedra, cegas e desorientadas, movendo-se para longe das águas subterrâneas. Era um espetáculo tão estranho e apavorante que até os mais ferrenhos céticos ficaram em silêncio. Licaon chegou à praça com sua guarda. Ficou olhando para as cobras por muito tempo e, pela primeira vez, uma expressão de incerteza apareceu em seu rosto. Esse fenômeno era difícil de explicar racionalmente. O que isso significa? Perguntou um de seus assessores. Água ruim o poço. Talvez a fonte tenha entupido, respondeu Licaon, mas sua voz não soava tão confiante quanto de costume. Ele ordenou à guarda que matasse as cobras e aterrasse o poço. Cassandra, observando essa cena de longe, compreendeu que este era o último sinal, o último aviso. Poseidon
Literalmente liberava criaturas tônicas de seus domínios subterrâneos, gritava sobre o perigo tão alto quanto podia. E mesmo isso não ajudou. Licaon simplesmente ordenou enterrar o problema. Ela sentiu seu coração apertar com a compreensão do inevitável. Já não havia nada que pudesse ser mudado. As pessoas reunidas na praça rapidamente se dispersaram para suas casas, tentando esquecer o visto, se convencendo de que era apenas uma coincidência estranha. Acenderam suas lâmpadas de bronze, sentaram para jantar com suas famílias, planejaram seus afazeres para o dia seguinte. E o dia seguinte para eles já não existia. Cassandra levantou o rosto para o céu. Estava limpo e estrelado. Era a última noite de Elique, e o silêncio que caiu sobre a cidade era mais aterrador que qualquer grito. Era o silêncio antes do fim do mundo. Parte quinta. A voz do abismo. Não havia mais tempo. As palavras eram fúteis, os sinais ignorados. Cassandra sentia como se fosse dilacerada pela impotência. Ela vagava pelos corredores vazios do templo à noite. Seus passos ecoavam o silêncio. A estátua de bronze de Poseidon no salão principal brilhava levemente à luz de uma única lâmpada. O deus parecia frio, distante e indiferente. Cassandra compreendia que aquele que podia ouvi-la era apenas ele, mas não sua estátua. Ela precisava se dirigir a ele diretamente, aquela força primordial que se escondia por trás do mármore e do bronze. E havia uma maneira de fazer isso, um ritual perigoso e proibido, que uma velha sacerdotisa, muito tempo falecida, uma vez lhe contara sussurrando. Era um rito de união direta com a consciência do Deus, uma imersão em seus elementos. Um ritual que poderia dar respostas, mas tão facilmente poderia tirar para sempre a razão de quem ousasse tentar. Mas ela nada tinha a perder. Reunindo as ervas necessárias, sal marinho e uma pequena faca ritual, ela desceu para as masmorras do templo, onde ninguém entrava além do sumo sacerdote. Lá, na umidade e escuridão, havia um pequeno poço alimentado por uma fonte subterrânea. A água nele era gelada e tinha um sabor salino estranho. Acreditava-se que este lugar era um ponto de contato entre o mundo dos homens e os domínios aquáticos de Poseidon. Cassandra acendeu ervas secas. Sua fumaça, densa e acre, começou a preencher o pequeno aposento. Ela se desvestiu e lentamente entrou na água. O frio a perfurou até os ossos, mas ela não se importou. Ela jogou sal na água, sussurrando antigas palavras de invocação, palavras que não eram ditas há séculos. Depois, fazendo um pequeno corte na palma de sua mão, ela permitiu que algumas gotas de seu sangue caíssem na água. Este era seu sacrifício. Não um touro, não ouro, parte de si mesma. Ela mergulhou sob a água, prendendo a respiração. E então, o mundo desapareceu. A escuridão se tornou absoluta, o silêncio ensurdecedor. Ela sentiu como seu corpo se dissolvia, perdia suas fronteiras, se tornava parte da água, parte da terra, parte do próprio elemento. E nessa falta de peso, ela ouviu uma voz. Não era uma voz humana. Era o rugido de mil tempestades, o rangido das placas tectônicas, o sussurro das correntes profundas. Era a voz do próprio planeta, a voz de Poseidon. E estava cheia não apenas de fúria, mas de uma tristeza infinita e fria. E então vieram as visões. Não mais fragmentárias e confusas. Era um fluxo puro, sem diluição, de horror absoluto. Ela sentiu a terra sob ela começar a vibrar. Não tremulhar, mas vibrar, como a corda de uma lira gigantesca. A vibração ficava cada vez mais forte, se transformando em um zumbido de baixa frequência que penetrava em cada célula do corpo, fazendo os dentes baterem e os ossos ressoarem. Ela viu como nas paredes das casas de Elique apareciam as primeiras rachaduras. Elas se espalhavam como teia,
antes de as paredes começarem a desabar para dentro, encobrindo as pessoas adormecidas. Ela ouvia o estalo das vigas de madeira, o tilintar da cerâmica quebrada e o primeiro grito ainda surpreso de uma criança. Depois, o zumbido se transformou em rugido. A terra sob a cidade literalmente enlouqueceu. Cassandra sentiu isso como se fosse essa terra. Sentiu a agonia da rachadura, quando as placas da crosta terrestre se deslocaram com força inconcebível. Ela viu como o magnífico templo de Poseidon, o orgulho de Helic, se rasgou pela metade. A colossal estátua de bronze se inclinou. Por um momento, ficou suspensa, como se estivesse se despedindo de sua cidade. E depois, caiu com um estrondo, levantando uma nuvem de pó de mármore. Ela ouviu os gritos, milhares de gritos. Gritos de dor, medo, desespero. Eles se misturavam em um único, insuportável som da agonia de uma cidade inteira. Mas este era apenas o começo. O pior estava por vir. Ela sentiu o mar perto das costas de Elic de repente começar a recuar, mas agora não por metros, e sim por quilômetros. Ele expôs o fundo do mar, deixando os navios no porto deitados de lado na lama, como baleias vomitadas. E então, distante no horizonte, a água começou a se elevar. Ela crescia, se reunindo em uma massa única, escurecendo e se transformando em uma montanha em movimento. Cassandra não via isso com os olhos de uma pessoa. Ela estava nessa onda. Sentia sua força, sua energia irreprimível, acumulada pela fúria da terra. Ela viu como essa parede de água, tão alta quanto um edifício de vários andares, se precipitava para a costa, com um rugido que abafava até os gritos das pessoas. E então, o impacto. Ela sentiu milhares de toneladas de água se chocarem no que restava da cidade. Ela sentiu a água quebrar o restante das paredes, arrancar as oliveiras pela raiz, levantar os corpos dos vivos e dos mortos, misturando-os com destroços, lama e pedra. Não era uma inundação, era um ato de destruição total. A água não apenas cobriu a cidade, ela a limpou do rosto da terra, infiltrou-se nas fraturas formadas pelo terremoto e levou tudo que era Helic consigo, para o abismo. Quando a visão terminou, Cassandra emergiu do poço com um grito. Ela estava deitada no piso de pedra fria, tremendo e ofegante. Seu corpo convulsionava e sua mente mal conseguia se manter unida diante do horror experimentado. Ela não apenas viu a morte de sua cidade, ela a experimentou. Ela morreu com cada um de seus habitantes, foi esmagada por cada pedra, afogou-se em cada corrente de água. Agora ela sabia tudo, cada detalhe, cada segundo da catástrofe vindoura. E este conhecimento era um fado insuportável. Ela sabia que havia pouca esperança restante, mas tinha que fazer uma última tentativa. Ela se levantou, cambaleando. Seus olhos, que acabavam de ver o abismo, agora queimavam com a frieza do fogo da determinação. Ela iria até Licaon uma última vez, e desta vez ele a ouviria, mesmo que tivesse que forçá-lo. A propósito, amigos, comentem o que acham dessa teimosia do governante. É racionalidade sábia ou simplesmente estupidez comum e orgulho? Fico muito interessado em ler seus pensamentos. Parte sexta. O Conselho de Corações de Pedra. A noite era escura e silenciosa, mas para Cassandra ela tingiu de tensão. Ela se vestiu, seus movimentos eram agudos e precisos. O desespero passou, deixando para trás uma clareza gelada. Ela não mais iria suplicar, iria exigir. Com dois guardas do templo, que ela conseguira convencer não tanto com palavras, mas com a força de sua recém-encontrada convicção, viram o horror em seus olhos e compreenderam que não era um jogo. Ela novamente foi à casa do governante. Desta vez não foi detida. Os servos, vendo seu olhar em chamas, recuaram.
Ela encontrou Licaon não sozinho. Ele estava presidindo uma reunião noturna com seus assessores mais próximos e comandantes militares. O aparecimento de Cassandra os fez ficar em silêncio. Irritação e desprezo podiam ser lidos em seus rostos. Você novamente, disse Licaon cansado, sem se levantar. Pensei que tínhamos esclarecido tudo. Proibi você de espalhar pânico. Não vim semear pânico, mas salvá-los. A voz de Cassandra era firme e fria, como a água em uma fonte subterrânea. Nela não havia histeria nem súplica, apenas convicção inabalável. Nesta noite, em poucas horas, Elique será destruída. Eu sei disso. Vi. Acabo de falar com aquele que nos proferirá o julgamento. Ela deu um passo adiante, entrando no círculo de luz das lâmpadas de óleo. Primeiro a terra tremará como nunca tremeu. Não serão tremores leves aos quais nos acostumamos. Será a agonia da terra. As casas cairão, o templo se rasgará. Aqueles que não morrerem sob os escombros correrão para as ruas em pânico. Mas isso será apenas um prelúdio. Ela falava direto nos olhos de Licaon, ignorando os outros. Depois o mar se retirará da costa. Muito, muito para longe. Não se enganem, não é uma maré normal. É o suspiro de um monstro. E quando retornar, será uma parede de água mais alta que os edifícios mais altos. Não parará na costa. Passará pela cidade e levará consigo tudo o que resta dela, para as fraturas formadas na terra. Ao amanhecer, nada restará de Elique além de água. Água profunda e escura. Ela ficou em silêncio. O silêncio na sala era absoluto. Suas palavras, proferidas com tal detalhe aterrorizante e calma, tinham um impacto muito mais forte que seus apelos emocionais anteriores. Um dos assessores, um homem mais velho, tossiu nervosamente. Isto... isto é loucura. Como você pode saber isso? Eu vi, respondeu Cassandra simplesmente. Licaon ficou em silêncio por muito tempo, estudando seu rosto. Pela primeira vez, viu nela não apenas uma menina possuída, mas algo diferente. Uma força que não conseguia entender e que o assustava. Mas o medo, ele sabia como esconder atrás da máscara de racionalidade e fúria. Você viu, repetiu com sarcasmo. E eu vejo algo diferente. Vejo uma sacerdotisa que abusa de seu cargo, que talvez tenha conspirado com inimigos da Liga Aqueia para semear caos em nossa cidade mais poderosa. Ou que simplesmente perdeu a razão. Suas palavras são uma afronta direta à minha autoridade. Você quer que eu levante a cidade inteira, milhares de pessoas, mulheres, crianças, no meio da noite, e as leve para algum lugar nas montanhas por causa de seus pesadelos? Para que amanhã, quando o sol nasce sobre Elique inteira e intacta, eu me torne a risada do mundo inteiro? As apostas eram muito altas. Reconhecer sua verdade significaria reconhecer sua própria derrota, reconhecer que seu mundo lógico era uma ilusão. Isso era impossível. Seu orgulho, sua autoridade não permitiam. Isto é traição ao Estado, exclamou um dos comandantes se levantando. Ela está tentando um golpe, semear pânico. Ela deve ser presa. Certo, trancaem-na, antes que sua loucura contagie outros, apoiou outro assessor. Todos olhavam para Licaon, esperando sua decisão. Era seu líder, seu baluarte da razão contra o caos da mística. E ele fez sua escolha. Você não me deixou com escolha, Cassandra, disse ele friamente. Sua insistência ultrapassou todos os limites. Você está se tornando perigosa para a cidade que pretende salvar. Guarda. 2 hoplitas, postados perto da porta, entraram na sala. Seus rostos sob os capacetes eram inexpressivos. Levem-na de volta ao templo e trancaiem-a na cela mais distante. Certificam-se de que ela não fale com ninguém até o amanhecer. Amanhã decidiremos o que fazer com ela. Cassandra não resistiu. Ela os olhava a todos, Licaon, seus assessores, os comandantes. Seus corações eram feitos da mesma pedra que as paredes desta cidade. Frio, duro e incapaz de sentir as vibrações do fim vindouro. Ela havia perdido. Definitivamente.
Quando a levavam pelo corredor, ela se virou uma última vez. Quando a terra tremer, Licaon, lembre-se de minhas palavras. Quando você vir o mar recuando, lembre-se, mas será muito tarde. Seu orgulho será a lápide de todos nós. As portas se fecharam atrás dela. Licaon se recostou em sua cadeira, sentindo uma mistura estranha de alívio e inquietação. Havia eliminado o problema, restaurado a ordem. Mas as palavras da menina sobre uma parede de água continuavam ecoando em sua mente. Ele se serviu de vinho, tentando afugentar os pensamentos perturbadores. O conselho continuou, discutindo novos impostos e disputas com a cidade vizinha. Falavam sobre o futuro, sem saber que não havia futuro para eles. Sentavam-se em seu sólido edifício de pedra, cercados por guardas, e se sentiam seguros. E nesse momento, bem embaixo deles, nas entranhas da terra, uma força já se acumulava, capaz de rasgar um continente. E ela se preparava para irromper. Sétima parte. Rachaduras no alicerce. Cassandra foi trancada em uma pequena cela sem janelas, na parte mais profunda do complexo do templo. Era um lugar para meditação e punição. O ar era pesado e imóvel. A única luz vinha de uma pequena lâmpada de óleo, que lançava sombras tremulantes nas paredes de pedra nuas. Ela não chorava. Ela não orava. Ela simplesmente se sentava no chão, encostada na parede fria, e esperava. Ela havia feito tudo o que podia. Agora só lhe restava ser testemunha. O primeiro tremor não foi forte, mas abrupto, como se alguém gigantesco tivesse golpeado o alicerce do mundo por baixo. A lâmpada no chão saltou e se apagou, mergulhando a cela na escuridão absoluta. Cassandra ouviu em algum lugar acima um vaso se quebrar com um estrondo. Depois, veio um silêncio que durou alguns segundos. E então, começou o inferno. A terra começou a vibrar selvagemente. Não era como os tremores anteriores. Era uma vibração frenética e caótica que parecia rasgar o próprio espaço. Das profundezas, subia um zumbido baixo e crescente, que era sentido não pelos ouvidos, mas por todo o corpo. A pedra sob os pés de Cassandra se movia como se dançasse. Ela ouviu as paredes ao seu redor se rachando, poeira e pequenas pedras caindo do teto. De cima, vieram os primeiros gritos, primeiro surpreendidos, depois repletos de horror. Na cidade, o caos reinou. As pessoas acordavam com suas camas tremendo e as paredes de suas casas rachando. Aqueles que conseguiam sair para a rua viam um cenário de pesadelo. A terra literalmente ondulava em ondas. As ruas pavimentadas se contorciam e desabavam, formando profundas rachaduras. Casarões de 2 andares, orgulho dos cidadãos abastados, desabavam como brinquedos de crianças, enterrando famílias inteiras sob seus escombros. O pânico era total. As pessoas corriam sem rumo, caíam, tentavam se levantar, mas a terra não lhes oferecia apoio. Os gritos das pessoas se misturavam ao rugido da terra e ao estrondo dos edifícios caindo. Licaon, em seu gabinete, sentiu o primeiro tremor. Um cálice de vinho caiu da mesa e se quebrou. Seus assessores e comandantes se olharam assustados. Um tremor forte, disse alguém tentando manter a calma. Mas quando o tremor real começou e as paredes de sua casa sólida começaram a rachar, uma expressão de horror apareceu em seu rosto. As palavras de Cassandra o atingiram com a força de um martelo. Primeiro a terra tremará como nunca tremeu antes. Ele correu para a saída, gritando ordens, mas ninguém o ouvia. Cada um tentava salvar sua própria vida. Correndo para fora, ele viu o apocalipse. A praça central, a ágora, estava destruída. As colunas que a cercavam caíram, despedaçando as bancas dos comerciantes. Pessoas em pânico corriam em direção ao porto, buscando instintivamente espaço aberto. E então Licaon viu o templo cair. O edifício magnífico, que parecia eterno, se rasgou. Ele viu a gigantesca estátua de bronze de Poseidon, que se erguia sobre a cidade, lentamente se inclinar e cair com um estrondo, levantando uma nuvem de pó de mármore que por um momento ocultou a lua. Naquele momento ele compreendeu.
Ela estava certa, em tudo. Cada palavra dela era verdade. E essa compreensão era mais terrível que o próprio terremoto. Era o colapso não apenas de sua cidade, mas de toda a sua cosmovisão. Seu mundo racional e ordenado desintegrou-se junto com as colunas de mármore. O terremoto durou alguns minutos, que pareceram uma eternidade. Quando os tremores finalmente começaram a diminuir, os que sobreviveram lentamente começaram a se levantar do chão. A cidade estava em ruínas. Quase não havia edifícios intactos. As ruas estavam entupidas de escombros. De sob as ruínas vinham gemidos e gritos de ajuda. O ar era pesado com poeira. Mas o mais aterrorizante não era isso. Aqueles que se encontravam na costa gelaram de novo horror. Viram o que Cassandra havia predito: o mar. Ele não estava lá. Havia recuado tão longe que o porto se transformara em um gigantesco poço sujo, e o fundo do mar se expôs por centenas de metros, talvez até quilômetros. Os navios no porto estavam deitados de lado, e os peixes se debatiam em poças que restavam. Seguiu-se um silêncio sinistro e incrível, interrompido apenas pelos gemidos dos feridos. As pessoas olhavam para este espetáculo maravilhoso e assustador, sem compreender o que estava acontecendo. Alguns, enlouquecidos pelo medo, até correram para o fundo exposto, coletando peixes e conchas. Licaon estava em pé no meio da praça destruída, olhando para o mar em recuo, e seu rosto era uma máscara de desespero. Quando você vir o mar recuando, lembre-se, ecoou na memória dele a voz de Cassandra. Ele se lembrou e compreendeu que o pior ainda estava por vir. Era uma pausa breve e mortal antes do ato final da tragédia. E Cassandra, trancada na escuridão sob as ruínas do templo, não via isso, mas sentia. Sentia como a pressão mudava, como o ar se tornava diferente. Ela sabia que a onda já estava vindo. Oitava parte. A onda da justiça. Depois que a terra se acalmou, seguiu-se uma pausa apavorante. Os que sobreviveram em meio às ruínas de Elique estavam em choque. Vagavam pelos escombros, chamavam seus parentes, tentavam desenterrar os destroços. Muitos deles, vendo o recuo do mar, sentiram não medo, mas um sentimento estranho e irracional de alívio. O pior, pareciam pensar, já havia passado. Eles sobreviveram a um terremoto do século. Eles viveram. Alguns até começaram a pensar em reconstrução. Essa esperança frágil durou apenas alguns minutos. E então aqueles que estavam na costa ouviram um som. A princípio, era quase imperceptível, semelhante a um trovão distante. Mas não desaparecia, apenas crescia inexoravelmente, ficando cada vez mais alto. As pessoas começaram a olhar para o horizonte, para onde deveria estar o mar, e viram. Distante, na linha entre o céu e a água, apareceu uma faixa escura. Parecia pequena, mas crescia com velocidade assustadora, transformando-se diante dos olhos em algo incompreensível. Não era uma onda no sentido comum. Era uma parede em movimento do oceano, erguida acima do horizonte. Sua crista espumava como as mandíbulas de uma besta enfurecida, e a base era escura, quase negra, e carregava consigo toda a força do abismo marinho. O som se transformou em um rugido ensurdecedor, que abafava todos os outros sons. Os gemidos dos feridos, o choro das crianças, os gritos de horror. Licaon estava em um morro, onde outrora havia sua casa, e olhava para a onda se aproximando. Ele não se movia, ele não gritava. Simplesmente olhava, hipnotizado por este espetáculo apocalíptico. Naquele momento, ele não era um governante, não era um estrategista. Era simplesmente um homem, confrontado com as consequências de seu próprio orgulho. Cada metro que a onda avançava era uma acusação de sua cegueira. Cada decibel de seu rugido era o eco dos avisos de Cassandra, que ele havia rejeitado. O pânico que irrompeu com nova força era ainda mais terrível que durante o terremoto. Agora as pessoas compreendiam do que estavam fugindo. Fugiam da própria morte que se aproximava na forma de uma parede de água. Tentavam subir mais alto,
para os morros além da cidade, mas não havia mais tempo. A onda se movia com velocidade incrível. Ela atingiu a costa com uma força que não pode ser descrita em palavras. Foi um golpe capaz de esmagar montanhas. Primeiro, desapareceram aqueles que impensadamente tinham saído para o fundo do mar exposto. Foram simplesmente apagados, dissolvidos no fluxo enlouquecido. Depois, a onda se abateu sobre as ruínas da cidade. Ela não contornava os obstáculos, os destruía. Restos de paredes, blocos de mármore, colunas caídas, tudo foi capturado pelo fluxo e se transformou em projéteis mortais que voavam junto com a água, destruindo tudo em seu caminho. A água encheu as ruas, as praças, os porões, as fraturas na terra. Ela corria para o interior, arrancando milenares oliveiras pela raiz e lavando o solo fértil. As pessoas capturadas pelo fluxo eram impotentes. Eram jogadas contra os escombros, batidas contra paredes, sugadas para dentro de vórtices. Seus gritos se afogaram instantaneamente no rugido da fúria. Não era a água que dá vida. Era uma força primordial e caótica de destruição que não diferenciava entre justos e pecadores, ricos e pobres, homens, mulheres e crianças. Era uma limpeza total. A justiça de Poseidon, cega e sem piedade. Licaon ainda estava em seu morro. Viu a água engolindo sua cidade, sua casa, seu povo. Viu a onda alcançar a base do morro onde ele estava. Ele não tentou fugir. Talvez tivesse compreendido que a salvação para ele seria uma punição pior que a morte. Viver com a consciência de que poderia ter salvado a todos, mas não o fez, teria sido insuportável. Seu último pensamento, provavelmente, foi sobre a menina com olhos da cor de uma tempestade, que ele havia trancado em uma cela de pedra. Era a única que conhecia a verdade, e ele a havia feito sua vítima. O fluxo de água atingiu o morro, subiu para cima e o cobriu. O governante de Elique desapareceu na mesma fúria que havia recusado honrar. E Cassandra? Ela estava no próprio epicentro da destruição. Quando a onda atingiu o templo, os restos de suas paredes foram varridos como areia. A água desceu em cascata para as masmorras. Na escuridão total, ela ouviu o estrondo da água se aproximando. Ela não sabia se uma parede tinha desabado ou se o mar tinha vindo por ela. Ela apenas conseguiu tomar um respiro profundo antes que sua cela fosse preenchida por um fluxo gelado e turbulento, misturado com lama e escombros. Ela foi atirada contra uma parede, depois puxada para cima, em um redemoinho. Perdeu a consciência, entregando-se à vontade do Deus furioso que ela havia tentado tão desesperadamente compreender. A onda da justiça havia sido cumprida. Nona parte. Engolida pelo mar. Quando a primeira onda mais poderosa passou, vieram outras, menores, mas completaram a obra de destruição. A água não recuou. O terremoto não apenas causou um tsunami, mudou a própria geologia da costa. A terra em que Elique se erguia afundou e foi sob a água. A cidade não foi apenas inundada, foi engolida pela Baía de Corinto. No amanhecer do dia seguinte, onde ainda ontem pulsava a vida, havia apenas um mar infinito e calmo. O sol nasceu, iluminando a superfície da água que ocultava por baixo um segredo terrível. Nenhum sinal da cidade, nenhum destroço na superfície, nenhum grito, apenas silêncio. Dias depois, pescadores de cidades vizinhas que saíram ao mar descobriram com surpresa que podiam lançar suas redes onde antes havia terra. Viam uma imagem maravilhosa e apavorante. Através da espessura da água, era possível distinguir os topos dos edifícios, restos de paredes e até mesmo a gigantesca estátua de bronze de Poseidon, deitada no fundo. Elique se transformou em uma cidade submarina fantasmagórica. Esta notícia se espalhou rapidamente por toda a Grécia, causando horror e temor reverencial. Historiadores e filósofos tentaram explicar o que havia acontecido. Alguns falavam de um fenômeno natural único, mas a maioria
via nisto uma punição divina. Contavam que a ira do Poseidon foi causada não apenas pelo orgulho dos habitantes de Elik, mas por um ato específico de blasfémia. Supostamente, eles haviam recusado dar a estátua do deus, ou um modelo do templo, aos colonos iônios que queriam fundar uma nova cidade sob a proteção do mesmo deus. Essa recusa foi considerada arrogância extrema, e o deus os puniu, tirando não apenas a estátua, mas toda a cidade, junto com seus habitantes. E Cassandra? Seu de ser um mistério que desapareceu junto com Elik. Ela morreu junto com todos, se tornando a última vítima da catástrofe inevitável que apenas ela conhecia. Seu corpo foi despedaçado por escombros na escuridão da masmorra, se tornando parte do caos que ela havia visto em suas visões. Seria um final lógico, trágico e poético para sua história. Uma sacerdotisa, não ouvida por seu povo, que compartilhou seu destino. Mas existe uma outra possibilidade. Talvez, no momento em que a água irrompeu em sua cela, um milagre tenha ocorrido. Talvez Poseidon, tendo levado toda a cidade por seus pecados, tenha salvado aquela que era a única a lhe mostrar verdadeiro respeito. Talvez o fluxo turbulento não a matasse, mas a transportasse para a superfície através de buracos no teto do templo. Talvez ela tivesse despertado distante da costa, agarrada a um fragmento de uma viga de madeira, vendo o sol nascer sobre a sepultura aquática de seu lar. Sozinha, devastada, mas viva. Talvez as ondas a tivessem levado para uma terra distante, onde ninguém conhecia seu nome e sua terrível história. Ela poderia ter começado uma nova vida, mas a memória da morte de milhares de pessoas que ela não conseguiu impedir teria permanecido com ela para sempre, como uma ferida incurável. Ela teria se tornado uma eterna exilada, carregando consigo o conhecimento da fragilidade do mundo humano e da ira dos deuses. Seu dom de profecia teria se tornado sua maldição eterna. Qual destino é mais terrível? Morrer com seu povo ou viver com a memória de sua morte? Não há resposta. Sua história se dissolveu nas águas do tempo. O destino de Licaon foi mais óbvio, mas não menos trágico. Ele morreu compreendendo seu erro apenas no último instante. Sua racionalidade, seu desejo de ordem, sua desconfiança de tudo que não podia ser explicado logicamente, levaram à morte de tudo que ele amava e construía. Sua história se tornou um aviso horrível para futuros governantes sobre a existência de forças que estão além do intelecto humano e do controle. Ele se tornou um símbolo do orgulho que leva à autodestruição. Ele não era um homem mau. Era simplesmente um homem muito confiante em sua própria razão. E essa confiança custou a vida dele e a de sua cidade. Elique desapareceu, mas a memória dela viveu por séculos. Se transformou em uma lenda, em um mito. Autores gregos antigos e depois romanos escreveram sobre ela. Viajantes contavam que em dias claros e sem vento, ainda era possível ver as ruínas no fundo da baía. A história de uma cidade engolida pelo mar em uma única noite inspirava e assustava, servindo como um lembrete eterno do poder da natureza e da fragilidade da civilização. Se tornou um arquétipo de catástrofe súbita e total. E talvez foi exatamente essa história, transmitida de boca em boca através de muitos séculos, que formou a base de uma outra legenda ainda mais famosa, a legenda da Atlântida. A queda de Elique não foi um mito, foi uma realidade. E essa realidade se mostrou mais terrível que qualquer ficção. Escrevam, por favor, nos comentários qual acham que foi o destino de Cassandra. Ela conseguiu sobreviver ou morreu junto com todos? 10ª parte. O eco nas profundezas. O tempo passava. Séculos se transformavam em milênios. A Baía de Corinto mudava seus contornos. Novas cidades cresciam em suas costas, novas civilizações deixavam sua marca. A história de Elique gradualmente se transformava de um fato histórico em um mito, em um conto de fadas. Muitos estudiosos começaram a duvidar se essa cidade havia existido. Talvez fosse apenas uma alegoria, inventada por antigos filósofos para ilustrar a ideia de ira divina. As ruínas sobre as quais escreveram autores antigos desapareceram,
Uma camada de silt, trazida pelos rios que desaguam na baía, ocultava firmemente o túmulo de Elik dos olhos humanos. A cidade dormia no fundo, e parecia que dormiria para sempre. Mas a história, por mais escura que seja, tem a propriedade de retornar. No final do século XX, mais de 2.300 anos após a catástrofe, um grupo de arqueólogos, armados com tecnologia moderna e textos antigos, começou uma busca sistemática pela cidade perdida. Foi o Projeto Elik. Durante anos, eles fizeram perfurações, estudaram amostras geológicas, analisaram dados sísmicos. Muitos consideravam seus esforços em vão, a busca de uma cidade mitológica. E então, no ano 2001, aconteceu um milagre. Os arqueólogos a encontraram, mas não onde esperavam. As ruínas de Elik foram descobertas não no fundo da baía, mas em terra, alguns quilômetros da costa moderna, enterradas sob muitos metros de lama e cascalho. Durante milênios, processos geológicos transformaram a antiga baía, onde a cidade foi engolida em uma planície costeira. Aquilo que uma vez foi o fundo do mar se tornou terra. Os trabalhos de escavação chocaram o mundo. Os arqueólogos encontraram restos de edifícios, ruas, cerâmica, moedas, ferramentas. Encontraram evidências de destruição instantânea e catastrófica. A camada de destruição do terremoto foi claramente separada, e acima dela havia uma espessa camada de sedimentos marinhos com conchas e micro-organismos. Era prova inconteste. A cidade foi destruída por um terremoto e depois imediatamente inundada por um tsunami. A história, considerada um mito, se mostrou documentalmente precisa. A ciência do século XXI confirmou o que as pessoas haviam escrito 2.500 anos atrás. E agora, retornamos à nossa pergunta central, que vai além da arqueologia. O que realmente aconteceu em Elik naquela noite terrível do ano 373 antes de nossa era? Foi apenas um jogo cego e impiedoso das placas tectônicas? Uma coincidência de circunstâncias quando um poderoso terremoto ocorreu muito próximo a uma grande cidade, causando um tsunami? Ou havia algo mais por trás disso? A história de Cassandra, naturalmente, é uma reconstrução artística. Não sabemos se tal sacerdotisa realmente existiu. Mas não é ela um símbolo daquela verdade que a mente racional tão frequentemente rejeita? Um símbolo da intuição, do pressentimento, da capacidade de ver sinais e ouvir o sussurro do mundo que ignoramos, ofuscados por nosso próprio orgulho e fé na onipotência de nossa lógica. Nós, pessoas modernas, somos muito mais semelhantes a Licaon do que gostaríamos de pensar. Vivemos em nossas jaulas de mármore tecnológicas, convencidos de que podemos calcular tudo, prever tudo e controlar tudo. Ignoramos os avisos dos cientistas sobre mudanças climáticas, sobre depleção de recursos, sobre a fragilidade de nossos sistemas globais. Vemos animais fugindo, o derretimento das geleiras, a extinção de espécies. Vemos o mar recuando, fenômenos climáticos anômalos, secas, enchentes. Sentimos a terra tremendo, crises econômicas, instabilidade política, pandemias. Mas continuamos realizando nossos sacrifícios para os cegos, esperando que tudo passe, que nosso mundo confortável exista eternamente. A história de Elik não é apenas uma página sombria do passado. É um eco que chega até nós das profundezas do tempo. É um aviso eterno. Ela nos diz que, por mais alta que seja nossa civilização, por mais sólidas que pareçam nossas paredes, sempre permaneceremos apenas hóspedes neste planeta. E sob nossos pés, dorme uma força muito mais antiga e poderosa que nós. Uma força que pode ser chamada de Poseidon, pode ser chamada de natureza, pode ser chamada de caos. Mas ela não pode ser ignorada, porque um dia ela pode acordar. E então, em uma noite, nosso mundo também pode se transformar em uma legenda, em um conto apavorante que será contado por aqueles que virão depois de nós. Se, é claro, houver alguém para contar.
Obrigado por terem percorrido este caminho comigo. Não esqueçam de deixar um comentário com seus pensamentos sobre esta história. E, naturalmente, se inscrevam no canal para não perderem novos mergulhos nos cantos mais sombrios da história. Até a próxima!